Pode ser que ela já não te escreva, que pareça feliz com outro ou até mesmo que te tenha bloqueado. Mas o que você está prestes a descobrir pode virar o jogo. Porque quando um homem aprende a controlar suas emoções e a recuperar seu valor, ele já não implora por amor, ele o provoca. E o melhor, nem mesmo tem que procurá-lo. Ela volta sozinha. E não é mágica, é psicologia. Te parece familiar, amigo? Essa sensação de que te descartaram como se você fosse um móvel velho? Mas deixe-me te dizer algo, este não é o fim, é o ponto de partida. Porque o que você faz agora, no meio do vazio, define se você se arrasta ou se você renasce. A maioria comete o erro de perseguir. Mandam mensagens como se o celular fosse uma extensão de sua dignidade. Imploram, se explicam, se humilham. E quanto mais fazem isso, mais rebaixam seu valor. É como tentar apagar um incêndio com gasolina emocional. Você se identifica? Tranquilo, você não está sozinho. Mas agora é sua vez de mudar as regras do jogo. Hoje você vai descobrir por que o silêncio, o desapego e o renascimento pessoal não são apenas ferramentas, são armas psicológicas, emocionais, reais. E não, você não precisa se tornar um guru ou ler 100 livros de autoajuda. Só precisa de coragem para agir diferente. Porque o tipo de homem que deixa de mendigar amor é o que começa a gerá-lo, sem palavras, com atitude. Fique até o final, porque este vídeo não é para mendigos emocionais. É para homens que estão prontos para se tornar uma versão tão brutalmente autêntica de si mesmos que até o passado terá de olhar 2 vezes. Isto não se trata dela, trata-se de você, de recuperar seu centro. Porque quando você já não precisa dela, é aí que ela começa a precisar de você. Primeiro pilar: o poder do silêncio emocional. O silêncio que grita mais que 1000 mensagens. Alguma vez você sentiu que, quanto mais falava, menos te ouviam? Deixe-me te dizer algo, amigo. O silêncio não é vazio, é estratégia. Quando ela se foi, você provavelmente fez o que a maioria faz. Correu atrás, buscou explicações, pediu uma última oportunidade. Mas esse barulho só confirma a decisão dela de ir. Por quê? Porque transmite desespero. E o desespero, amigo, é o perfume mais repelente que você pode usar. Agora, escute isto. Quando você se cala, você não desaparece, você impacta. O silêncio emocional é como deixar de alimentar um fogo que só consome sua energia. E quando a outra pessoa está acostumada à sua presença constante, o vazio pesa mais que qualquer reclamação. É aí que ela começa a se perguntar: por que ele não insiste? Será que ele não precisa mais de mim? Há mais alguém? É como quando você passa por uma rua barulhenta todos os dias e de repente tudo está em silêncio. Você para, algo falta. Assim funciona o desapego inteligente. Não é ausência, é contraste. Epicteto dizia isto claro. Primeiro, aprenda o significado do que você diz e depois fale. Neste caso, aprenda o que sua ausência comunica e deixe que ela o interprete, sozinha. Porque quando você não dá explicações, ela começa a construir as próprias. Conheço um cara que foi bloqueado em todas as redes. O que ele fez? Nada. Literalmente nada. Não contra-atacou, não chorou publicamente, não mandou flores nem desculpas. Focou-se em seu físico, em suas finanças, em sua mentalidade. 2 meses depois, ela apareceu com uma desculpa ridícula. Sonhei com você. O silêncio não é passividade. É poder acumulado, é uma bomba relógio emocional. Hoje mesmo, elimine o impulso de escrever para ela. Nem bom dia, nem memes, nem indiretas. Torne-se inacessível emocionalmente. Apague o contato dela se for necessário, não para esquecê-la, mas para se lembrar de que sua energia não se presenteia. E enquanto faz isso, melhore. Cada dia em silêncio deve valer por 10 de evolução. Pare de tentar convencê-la com palavras. Deixe sua ausência ser a voz mais forte, porque quem se cala, domina. Quem persegue, perde. Quem evolui em silêncio, se torna inesquecível. Não continue gritando onde não te escutam. Comece a construir um silêncio que a obrigue a procurar. Segundo pilar: a psicologia inversa sem manipulação.
Quando você se afasta, ela se aproxima. Já te aconteceu que quando finalmente se desconecta, essa pessoa aparece do nada? Aqui é onde muitos falham. Acreditam que se afastar é indiferença, quando na verdade é influência. Quando você corta a atenção, algo se acende na mente feminina. Você deixa de ser uma constante previsível e passa a ser uma incógnita. E o cérebro humano, amigo, odeia os vazios. A atenção cria hábito, e quando você quebra esse hábito, ela sente que perdeu algo, sem entender o que foi. Isso é psicologia inversa real. Não se trata de manipular. Trata-se de mostrar-lhe com fatos que você já não está disponível, que você mudou a dinâmica. Você não a ignora por orgulho, você o faz a partir da sabedoria. Porque quem não te valoriza quando você está, deve sentir sua ausência sem aviso prévio. É como tirar o açúcar do café de alguém que o tomou doce a vida toda. No início, não entende o que acontece, mas nota. E mesmo que não diga nada, sente falta. O sabor mudou e isso cria tensão. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. O que isso quer dizer aqui? Que você não vai pedir, suplicar ou mendigar validação como muitos fazem. Você não responde com drama, você responde com foco, com uma nova versão de si. Você não é reativo, você é estratégico. E essa calma, amigo, desconcerta qualquer um. Conheço um cara que passava noites inteiras escrevendo poemas de dor, publicações indiretas e canções dedicadas. Até que um dia, nada. Silêncio total. Começou a ir à academia, focou-se em um negócio e desapareceu do mapa emocional. Ela, que já tinha outro, apareceu 2 semanas depois com um "Você está bem?". O que não se controla, obceca. Aplique a lei do contato zero, mas de verdade. Não a espie, não pergunte por ela, não analise suas histórias, faça a sua vida. Reinvente seus dias. Faça com que cada momento sem ela se transforme em evolução. Sua distância não é indiferença, é reposicionamento. Pare de insistir em ser lembrado. Seja impossível de esquecer, porque quem muda sua energia, muda o jogo. E você não está aqui para ser uma opção. Você está para se tornar o homem que já não implora, porque agora o escolhem. Terceiro pilar: o impacto da escassez emocional. O que é escasso se deseja mais, porque o que não podemos ter é o que mais nos obceca. Há uma lei que nunca falha: o abundante perde valor. Acontece com o dinheiro, com o tempo e com as pessoas. Quando você estava ali o tempo todo, disponível, escrevendo, perguntando como ela estava, ela se acostumou, e o que se torna uma rotina se dá por garantido. Mas quando você corta esse fluxo, algo muda. Sua escassez emocional começa a ativar algo na mente dela. Comparação. Por que ele já não está? O que aconteceu? Será que ele já não me quer? E esse turbilhão de perguntas, amigo, é muito mais poderoso que qualquer poema ou mensagem romântica. Porque você já não é seguro, você é um mistério. É como quando você para de regar uma planta que sempre esteve verde. De repente, ela começa a murchar, e só então alguém se dá conta do que tinha. Ou como quando sempre há pão na mesa e ninguém o valoriza, até que ele desaparece e de repente todos o procuram. Sêneca dizia que não valorizamos o que temos até que o perdemos. Mas o verdadeiro estoico não atua para que o valorizem. Ele atua para se manter em seu centro. Não busca reconhecimento, mas sua presença se nota e sua ausência retumba. Um homem que costumava estar 24 horas disponível, literal. Mensagens, ligações, favores. Ela não valorizava nada. Até que um dia ele se cansou e simplesmente desapareceu. Começou a postar fotos treinando, viajando, crescendo. Ele não a bloqueou, não mandou indiretas, só se tornou inacessível. O resultado? Ela ficou confusa, incomodada, procurando qualquer desculpa, mas já era tarde. Ele já não estava ali emocionalmente, e isso foi mais cruel e mais efetivo do que qualquer reclamação. Hoje, limite sua disponibilidade. Não responda ao instante, não esteja sempre aí. Torne-se escasso, mas não por brincadeira, mas porque você está ocupado construindo algo maior, você. Se ela quer saber de você, que tenha que se esforçar para encontrar o novo você. Ser emocionalmente escasso não é frieza, é sabedoria. Porque enquanto todos correm atrás, você caminha firme para seu centro. E isso, amigo, não só se nota, se deseja.
Pare de oferecer sua energia. Torne-se tão valioso que ela não possa te ignorar, mesmo que tente. Quarto pilar: o renascimento pessoal como arma de atração. Ela não volta pelo mesmo homem, ela volta pelo novo você. Você está esperando que ela volte ou está construindo uma versão que nem ela poderia deixar? A maioria quer recuperar alguém sem mudar nada, como se bastasse esperar. Mas, amigo, deixe-me te dizer algo forte. Ninguém volta com quem quebrou se tudo continua igual. Por que faria? Se já se foi uma vez, é porque algo faltou, algo se quebrou, algo deixou de admirar. O renascimento pessoal não é um truque, é uma necessidade. Se você continua sendo o mesmo, emocionalmente dependente, inseguro ou vazio, qualquer aproximação que ela tenha parecerá desespero. Mas quando você começa a se reconstruir a partir da dor, sem pressa, mas sem pausa, algo muda em você. E isso ela sente. Mesmo que não fale com você, mesmo que não te veja, a energia não se envia por WhatsApp, ela é percebida. É como ver uma casa velha, quebrada, e meses depois, no mesmo terreno, ver um edifício de luxo. Quem a viu em ruínas não pode evitar olhar com surpresa para o novo. Sêneca resumia assim: enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Esse é o renascimento. Entender que nunca é tarde para voltar à sua melhor versão e que a dor não é o inimigo, é o mestre. Um cara foi deixado após perder seu emprego. Se deprimiu, tocou o fundo, mas não ficou lá. Começou do zero. Mudou seu físico, estudou algo novo, lançou um projeto. 1 ano depois, ela voltou. E sabe o que ele fez? Ele agradeceu. Porque sem essa ruptura, ele nunca teria despertado. Ela procurou o homem que havia deixado e encontrou um completamente diferente, mais forte, mais focado, mais inalcançável. Faça uma lista hoje mesmo do que você precisa melhorar: físico, mentalidade, hábitos, metas. E trabalhe nisso todos os dias, não por ela, por você. Porque quando você se torna inalcançável, te procuram. E se voltam, não é porque precisam de você, é porque te admiram. Pare de pedir outra oportunidade. Construa-se de tal forma que ela tenha que pedir. E se o fizer, seja você quem decide. Porque quem se transforma não suplica, quem se transforma se eleva. Quinto pilar: a armadilha do contato e o magnetismo do silêncio. O que ela não sabe sobre você a enlouquece. E se o silêncio é mais efetivo que qualquer mensagem, depois de uma ruptura, muitos caem na armadilha de manter o contato. Acreditam que se continuarem perto, se continuarem presentes, cedo ou tarde ela se dará conta do que perdeu. Erro. A única coisa que conseguem com isso é mantê-la confortável. Ela sabe que você continua ali, e o que está garantido não se valoriza. O silêncio absoluto, amigo, é o que ativa o magnetismo emocional. Não bloquear, não responder, não reagir, apenas desaparecer emocionalmente. Porque quando você não está, ela começa a imaginar, e a mente feminina em silêncio constrói histórias. Ele estará com alguém mais? Ele já me superou? Por que ele não me procura? É atenção, é desejo camuflado. É como uma série que de repente para de lançar capítulos. O que o público faz? Se desespera, procura spoilers, cria teorias. O mesmo acontece quando você desaparece sem dar explicações. Você é uma história inconclusa, e histórias inconclusas obcecam. Epícteto disse isso sem filtros. Não explique sua filosofia, viva-a. E isso se aplica aqui. Não explique sua distância. Não avise que você vai se afastar. Não peça permissão para se retirar. Viva-a. Porque o silêncio não se justifica, ele se impõe. Uma garota bloqueou seu ex em tudo. Ele não disse nada. Não fez um único movimento para reconquistá-la. Focou-se em si mesmo. Meses depois, ela escreveu de uma conta falsa só para ver como ele estava. Coincidência? Não. É o poder do mistério. Quando você não dá acesso, gera sua obsessão.
O que não se pode ter se torna o que mais se deseja. Silêncio absoluto. Nada de likes, nada de como está, nem mesmo uma reação. Você tem que se tornar um enigma. E cada dia que você guarda silêncio, deve estar trabalhando em algo que justifique sua ausência. Que quando você reaparecer, se reaparecer, não seja o mesmo. Quem procura, incomoda. Quem desaparece, intriga. E a intriga é o primeiro passo do desejo. Se você continua falando, não deixa espaço para que ela sinta sua falta. Mas se você se cala de propósito, ela começa a gritar por dentro. Haja como se você fosse insubstituível, e cedo ou tarde ela o notará. Conclusão: o renascimento do homem estoico. Quando você já não precisa dela, é quando você começa a recuperar seu verdadeiro poder. Amigo, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se cansou de mendigar amor. Hoje você entendeu que não se trata de manipular, nem de esperar sentado para que ela volte. Trata-se de parar de girar ao redor de alguém que já não está e começar a girar ao redor da sua própria evolução. O silêncio, a escassez, o desapego não são castigos. São estratégias de transformação. São decisões valentes que te tiram do papel de vítima e te colocam no comando da sua história. Porque o mais duro de uma ruptura não é a perda da outra pessoa, mas a perda de si mesmo. E hoje você está recuperando isso. Este não é o caminho mais fácil. É solitário, incômodo, cheio de dúvidas. Mas é o mais poderoso, porque não só te ajuda a recuperar o equilíbrio emocional, mas te treina para a vida, para qualquer relação, para qualquer desafio. Hoje não se trata de como fazer com que ela volte, mas de como fazer com que você nunca se perca de novo por ninguém. O que você faz com essa dor define se você fica quebrado ou se você renasce como um homem impossível de dobrar. Conte-me nos comentários, em que parte do vídeo você sentiu que eu te falei diretamente? Qual foi essa frase que te fez pensar? Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Sua história pode inspirar outros que hoje estão no mesmo ponto onde você estava ontem. Se este conteúdo te moveu, te sacudiu ou te fez ver as coisas de outra perspectiva, inscreva-se em Sabedoria Estoica Oficial. Aqui não damos conselhos vazios. Aqui te damos ferramentas reais. Ative as notificações para que o YouTube não te esconda este conteúdo e você seja parte de uma comunidade de homens que já não suplicam, eles atuam. Durante os próximos 7 dias, não a veja, não escreva, não a procure. Em vez disso, treine, leia, aprenda algo novo. Faça algo que você adiou por ela. 7 dias de silêncio, 7 dias de reconstrução. Este é o seu campo de treinamento. Cada dia conta. Se você se atreve de verdade, escreva nos comentários: "Começo o desafio hoje" e volte em uma semana para nos contar como você se sente. Isto não é apenas um desafio emocional, é o primeiro passo para a sua versão mais poderosa. Levante a cabeça. A dor não te define. O que você faz com ela, sim. Você não está aqui para ser uma segunda opção na vida de ninguém. Você está aqui para ser prioridade na sua. Não importa o quão baixo você caiu. Se hoje você decide se levantar com intenção, já está ganhando. Não se detenha, não se distraia e nunca mais se esqueça de si mesmo por ninguém. Nos vemos no próximo vídeo. Até então, mantenha-se inalcançável.